A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Reação Pentecostal. Quero agradecer a você com todo o meu coração, a você que já se inscreveu no nosso canal. Estamos chegando perto de 1000 inscritos, graças a você e seu apoio. Mas quero também convidar você, visitante, a assistir nossos vídeos. Caso goste, deixe aí seu like. Se você quiser participar desse nosso movimento de reconstrução doutrinária, então se inscreva no nosso canal também. Esse nosso canal é um canal de reconstrução doutrinária. E você pergunta, por que reconstrução? Porque nós tivemos o tempo da igreja de Sardes, a igreja da Reforma, a igreja de Filadélfia, a igreja do Avivamento, e agora estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja morna. Então, houve uma construção para que acontecesse o grande avivamento do século passado, mas já da metade do século passado para frente, surgiu o movimento pós-moderno, o movimento do pós-modernismo, e trouxe com ele o neopentecostalismo. Assim, nós vimos entrar dentro da igreja movimentos estranhos, coisas estranhas, e que desconstruíram a doutrina apostólica. Bem, hoje nós estamos aqui para tratar da reconstrução. Então são mais de 30 anos em que a gente só vem assistindo à desconstrução. Mas agora chegou o tempo da gente reconstruir. E eu convido você a participar desse momento. Queridos, quando você lê a história do surgimento do movimento pentecostal, é claro que você vai perceber as mágoas que foram deixadas no coração de muitos reformados. Porque os pentecostais chamavam os reformados de sorveterianos, de frios, porque não davam lugar ao batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ok? Mas, passado o tempo, o que aconteceu? A igreja pentecostal, ela foi alcançada por um movimento externo ao movimento religioso, que foi o surgimento do pós-modernismo, sendo que o pós-modernismo trouxe um novo Jesus para a sociedade, um Jesus pop, alegre, feliz, sambista, um Jesus que gosta de muitas coisas, mas não é o Jesus da palavra, o Jesus das Escrituras. Esse movimento pós-moderno, que começou a aclamar o Deus de volta, e aí qualquer pessoa precisava ter uma religião e um Jesus de volta, só com um detalhe: esse Deus, esse Jesus, não poderia interferir nas suas decisões, ou seja, é um Jesus que salva, mas que não pode ser Senhor de nossas vidas. Só lembrando você que a igreja de Sardes, que é a igreja da Reforma, é só você acompanhar a história contada no livro de Apocalipse, uma visão profética, e as 7 igrejas, exatamente o período da igreja, desde Éfeso, a primeira igreja, a igreja primitiva, até a última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que está em formação agora, pelas características da própria Bíblia, da própria Escritura, do próprio livro de Apocalipse. Então, Sardes, a igreja da Reforma, você vai encontrar no texto dizendo: tu tens fama de que vives e estás morto. Porque a igreja da Reforma faltava a ela algo importante. E alguém já me perguntou, inclusive hoje, que algo é esse? O que faltava a essa igreja da Reforma? Claro que era o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a renovação espiritual, como existia na igreja de Éfeso e também na igreja de Esmirna. Esmirna, inclusive, a igreja perfeita, que não tinha nenhuma correção. Essa igreja de Sardes foi substituída pela igreja de Filadélfia, que quando você analisa as escrituras, você vai ver que Esmirna e Filadélfia não tem reprimenda, não tem repreensão do Senhor. Só que essas duas igrejas duraram um tempo muito pequeno. E essa igreja, Filadélfia, foi a igreja que trouxe o batismo com o Espírito Santo, a renovação espiritual. E aí você vai, claro, lembrar que isso foi no século passado. Começou na Rua Azusa, explodiu em 30, 40, 50, 60, e aí surgiu
fora do movimento religioso, o pós-modernismo. Só que o pós-modernismo trouxe também o neopentecostalismo. Assim como a reforma serviu para quebrar as estruturas da Igreja Católica, certamente você se lembra a importância da Igreja da Reforma, da Igreja Protestante, quando quebrou o absolutismo dentro da Igreja Católica. Então, todo o trabalho, toda a ação do movimento que havia fora do sistema religioso não podia entrar dentro do sistema religioso se não fosse através de um outro movimento religioso. Então, a reforma teve uma grande importância, um grande papel para quebrar o absolutismo. Ao longo da história, nós percebemos que o movimento pentecostal, ele sempre se preocupou com três coisas: aceitar a Jesus como Salvador, andar em santidade e acreditar no arrebatamento pré-tribulacional. Pronto. Então todo cristão simplesmente acreditava nessas coisas. E depois do arrebatamento, a resposta era simples: depois nós estaremos com o Senhor. Então o que vier depois não importa, porque estaremos para sempre com o Senhor. Então não havia uma dedicação no estudo escatológico, no estudo das últimas coisas. Foi aí que se percebeu uma grande oportunidade de atacar a doutrina pré-tribulacionista. E aí aproveitaram da situação da falta de cultura, da falta de instrução para atacar essa doutrina. Mas hoje nós estamos vendo a necessidade de fazer essas defesas e para mostrar para todo cristão pré-tribulacionista que ele precisa retornar à sua posição original, explicando que qualquer doutrina que afasta a pessoa da santidade, ela é perigosa, ela é equivocada, porque qualquer doutrina deve aproximar a pessoa de Deus, e sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que nós vemos hoje é uma igreja mundana. O que estamos vendo hoje é uma igreja que se afastou dos princípios bíblicos e adotou os costumes das nações pagãs. Assim, hoje nós estamos aqui para falar a verdade para você. Aí você pode questionar, mas quais verdades? Por que a igreja perdeu a sua identidade de santa? Porque hoje você encontra discursos como: isso não tem nada a ver, não tem problema algum, isso é coisa do passado, sempre é assim. Aí você olha para a pessoa daqui a pouquinho, você não consegue encontrar sinais de santidade. E por isso estamos aqui para trazer respostas para você. Bem, eu recebi aqui e está respondido aqui o mistério do arrebatamento e da primeira ressurreição. Falava que seria impossível para um pré-tribulacionista responder isso. Várias pessoas fizeram essa pergunta, ou esse questionamento. Se o arrebatamento é antes da grande tribulação e os vivos não precederão os mortos, como pode haver ressurreição depois da grande tribulação? Bom, isso parece uma coisa assim muito difícil de ser respondida, mas é muito simples se você entender o que é a ressurreição, se você compreender o processo de colheita. Se você ler Levítico capítulo 23, você vai compreender claramente. A resposta está aqui e eu recomendo que você assista esse nosso vídeo, ok? Certamente você encontrará essa resposta. Hoje nós estamos aqui para esclarecer sobre Mateus capítulo 24, que aqui nesse vídeo nós fizemos um comentário e que precisa ser esclarecido mais. Então, Mateus 24 não é um capítulo para você falar sobre arrebatamento, porque o Mateus 24, uma conversa de Jesus com os judeus, ele trata da vinda de Jesus em glória. E todos os sinais ali deixados são para a vinda em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trata-se, portanto, de um grande equívoco querer falar de arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 24. E esse erro é de pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista também. Fique conosco
e vamos aqui acompanhar esse nosso estudo de Mateus capítulo 24. Ok? Mateus 24. Mateus 24, uma mensagem para a vinda de Jesus em glória. Não trata do arrebatamento da igreja. É bom que você grave isso. O capítulo 24 de Mateus é direcionado aos judeus, em especial para os remanescentes que serão alcançados pelo evangelho do reino na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Você não pode confundir o evangelho que está sendo pregado hoje com o evangelho que será pregado na grande tribulação e também durante o milênio, que será o evangelho do reino. Hoje, portanto, o evangelho que pregamos é o evangelho da graça. Um erro grave: conectar passagens sobre a grande tribulação à igreja. É um erro grave. A grande tribulação é para o povo de Daniel, os judeus, e faz parte das 70 semanas. Você pode ler na sua Bíblia, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Israel é a esposa traidora que não guardou a sua aliança. Jeremias, no capítulo 2, trata disso, e Jeremias, no capítulo 3, também trata disso. Eu quero ler com você Jeremias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. E o texto continua, falando exatamente dos erros da nação de Israel, da prostituição, do adultério da nação de Israel, que cometeu com outros deuses, com Baal, etc. Muito bem, então, esse castigo que virá é uma correção para a nação de Israel. Todo esse sofrimento que virá é para o arrependimento da nação de Israel. A igreja já vem sofrendo ao longo desses anos. A igreja já passou por situações muito difíceis, onde foi queimada, lançada para os leões comerem. Atualmente, nós vemos a perseguição da igreja também em vários países, onde os cristãos são queimados, são mortos, são degolados, mas não negam a Jesus. São crentes fiéis que acreditam no arrebatamento da igreja e morrem nessa fé. Então, é muito importante compreender que a igreja já vem sofrendo nesse tempo, mas esse tempo é chamado de princípio das dores. Porque quando começar as dores, período de 7 anos, a igreja não estará aqui na terra. Mas por quê? Por causa do simples sofrimento? Não, porque esse período é exclusivo para a nação de Israel, para se arrepender e voltar-se para Deus, ok? Então, é correto conectar passagens sobre o arrebatamento à igreja, à noiva de Jesus. O arrebatamento é para a igreja, a grande tribulação é para Israel e o arrebatamento é para a igreja. Mateus 24 é uma resposta aos judeus sobre, olha a questão: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda, ou seja, do retorno dele a este mundo e do fim do mundo. O fim do mundo, a gente fica ouvindo falar que o Apocalipse, a grande tribulação, é o fim do mundo. Não. Primeiro nós teremos
a volta dele, quando ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, teremos o milênio, e só depois do milênio é que virá novos céus e nova terra. O que acontecerá nesses 7 anos? No céu, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O texto diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então lá no céu haverá as bodas do Cordeiro, que é o casamento, a festa do casamento do Cordeiro, e o tribunal de Cristo, que é a recompensa das nossas obras. O nosso trabalho não é vão no Senhor. E na terra, o que vai acontecer? A grande tribulação, conforme Daniel 9, versículo 27. Princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 14. Princípio das dores. Ou seja, a volta de Jesus, a vinda de Jesus, é comparada a um parto. E aqui está o início das dores. Versículo 5. Muitos virão em meu nome. No 6. Guerras e rumores de guerra, fomes, peste, terremotos. Sereis odiados por causa do meu nome. Muitos serão escandalizados, muitos falsos profetas. Multiplicação da iniquidade. Todas essas coisas acontecem nessa fase em que estamos vivendo. Aqui estamos todos nós vivendo princípios das dores. Ou seja, desde que a igreja teve seu início, essas dores são existentes, só que crescentes, e vai continuar crescendo cada vez mais. Atenção, os versículos 13 e 14 são um resumo profético do que será aprofundado adiante. No versículo 13, perseverança até alcançar a bênção final. E no versículo 14, como você pode observar, o evangelho do reino será pregado na grande tribulação e no milênio, depois virá o fim. Então, o evangelho a ser pregado durante a grande tribulação é o evangelho do reino. E quem vai entender bem esse evangelho, claro, são os judeus, porque o foco agora passa a ser os judeus, os 144 mil assinalados, que vão estar pregando o evangelho para os seus irmãos, ok? É muito importante você perceber isso. É necessário compreender que esse evangelho também será pregado durante o milênio. Durante o milênio, você me pergunta, por que será pregado o evangelho do reino? Porque, na verdade, depois da grande tribulação, muitos sobreviventes entrarão para o milênio e serão convertidos por intermédio da pregação do evangelho do reino. Sabemos que as nações que se levantaram contra Israel são considerados os bodes e serão destruídos, mas as nações que se colocaram a favor de Israel serão reconhecidas como ovelhas e entrarão para o milênio e precisarão se converter através da pregação do evangelho do reino, onde o reino será restabelecido a Israel. Só depois dessa palavra que vai ser pregada durante a grande tribulação e também durante o milênio é que virá o fim. O fim será lá depois do milênio. O que acontecerá depois do princípio das dores e antes da grande tribulação? Depois do princípio das dores e antes da grande tribulação, ocorrerá o arrebatamento da igreja, que se dará sem aviso, será subitamente. É o arrebatamento secreto. E as pessoas insistem em pregar que o arrebatamento não se dará antes da grande tribulação, o que é um perigo, porque a doutrina apostólica nos mostra claramente
que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Principalmente no apóstolo São Paulo, na doutrina em que ele se incluía quando falava dos vivos, da esperança do arrebatamento. E aí, a partir do momento em que a igreja casou-se com o império e veio o tempo de Tiatira, que ficou mais de 1000 anos desviada, inventando várias doutrinas, fez com que desaparecesse a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Foi quando então, no século passado, quando surgiu o movimento pentecostal, que essa doutrina voltou pela revelação do Espírito Santo com tanta força. Então, primeiro ela desapareceu com a igreja de Tiatira. De 1000 anos sumiu, mas voltou novamente. E agora há uma tentativa de que essa doutrina desapareça novamente. Mas nós estamos aqui para resgatar essa doutrina apostólica. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Veja Paulo dizendo, e nós seremos transformados. Era a doutrina dele, era a doutrina do apóstolo São Paulo, era uma doutrina apostólica. Então, quando você escuta teólogos, pregadores dizendo que essa doutrina surgiu em 1830, significa estarem desavisados, desinstruídos ou maldade. Então você precisa prestar muita atenção, porque a doutrina correta é essa que o apóstolo Paulo ensinava. Ou seja, os cristãos precisavam acreditar na história da última trombeta, na história dos mortos ressuscitando e dos vivos recebendo um novo corpo. O evangelho é simples, é aceitar Jesus como Salvador, é andar em santidade e acreditar nisso aqui, e nós seremos transformados. Ei, perceba o som, perceba Paulo ensinando, e nós, eu e vocês, seremos transformados. Assim ele morreu, assim ele viveu, acreditando nessa palavra, ensinando o tempo todo aos cristãos a acreditarem nessa doutrina. É claro, como disse, a história nos mostra isso, essa doutrina desapareceu, mas foi resgatada e muito bem pregada pela igreja de Filadélfia. Mas agora, Laodiceia quer fazer desaparecer essa doutrina novamente. Não permita isso, acorde, estamos às portas do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, repete a mesma coisa. O que é arrebatamento? É arrancar, tirar por força ou violência, é levar. É como uma criança que vai atravessando uma rua e a mãe ou o pai arranca essa criança a hora que vem um carro e tira e livra essa criança de ser atropelada. Assim acontecerá com a igreja. Ela vai caminhando, quando chegar na hora da tentação, Apocalipse 3:10, o Senhor arranca, tira essa igreja de ser atropelada. Quando será o arrebatamento? A qualquer momento, porque é iminente. Depois de um tempo de tribulação, princípio das dores, antes da grande tribulação, dores antes do surgimento do Filho. Então aqui são as dores, e aqui é o princípio das dores. Bem, veja a diferença, o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. No arrebatamento, será secreto, conforme 1 Coríntios 15, 51 e 52. Aqui, na vinda de Jesus em glória, será pública.
Apocalipse 1:7. Então, secreto, público. No arrebatamento, Cristo vem para a igreja. Aqui, na vinda de Jesus em glória, Cristo vem com a igreja, com os seus santos. Judas 14. É iminente, sem sinais, o arrebatamento. Mas aqui, a vinda de Jesus em glória, quando se cumprirem os sinais, é assim que vai acontecer, quando se cumprirem os sinais. Aqui é sem aviso, aqui é quando se cumprirem os sinais previstos em Mateus capítulo 24, de 29 a 30. Antes da grande tribulação, Apocalipse 3:10, acontecerá o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória, após a grande tribulação, Mateus 24, 29 e 30. O arrebatamento. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17. E a vinda de Jesus em glória. Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Leia. Os santos o verão. Aqui no arrebatamento, somente os santos o verão. Mas aqui, na vinda em glória, todo olho o verá. Tempo de alegria, logicamente, para os arrebatados. Agora aqui, tempo de lamentação. Aqui, a igreja recebe livramento, os incrédulos são destruídos. Em todo o planeta, o arrebatamento. E fisicamente será em Israel a vinda de Jesus em glória. Bom, eu deixo aqui esse esquema para você estudar com calma. E depois do arrebatamento, o que vai acontecer? A igreja comparecerá diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, como vimos. Os que ficarem enfrentarão a grande tribulação. É bom destacar, queridos, que a igreja fiel subiu e a igreja infiel ficou. Aí alguém diz assim: então eles vão ser salvos na grande tribulação? Preste atenção no que vai acontecer com a prostituta, ou a grande prostituta, ou a grande Babilônia, que é a mãe das prostituições. Veja com calma, nós estaremos esclarecendo isso em próximos vídeos, mostrando para você que o cristão que ficou por quê? Ficou porque se prostituiu, ficou porque se vendeu, ficou porque trocou o seu direito de primogenitura, porque não subiu, porque não se santificou. Então é importante notar que esta igreja infiel que ficar, ela fará parte com o corpo, com a religião falsa, a grande Babilônia, que é a mãe das prostituições. Versículo 33. Todas essas coisas, os sinais anunciados, principalmente a abominação da desolação. Versículo 34. Esta geração, a que permaneceu como nação sem vir para a igreja. Exortação à vigilância. Versículos 36 a 44. Todos devem andar em santidade. Os versículos 40 e 41, o termo levar não significa arrebatamento, como muitos pregam e ensinam. O termo levar aqui não significa arrebatamento, mas juízo de morte, como trata o versículo 39. Os que foram levados pelas águas do dilúvio, um ato judicial. É bom que você preste atenção, porque muita gente, tanto pré-tribulacionista como meso e pós, usa essa passagem levados como se fossem arrebatados. Isso é um equívoco. Então aqui trata do juízo de morte. Esse foi levado é porque morreu, ele foi levado pela tribulação, pela morte aqui nesse caso. Assim, na grande tribulação e volta de Jesus, muitos serão mortos.
Atenção, os sobreviventes entrarão para o milênio. Durante o milênio, nós teremos as pessoas que saíram da grande tribulação e vão viver durante o milênio. E nascerão crianças, viverão agora ouvindo o evangelho do reino. Mesmo assim, Satanás será solto no final do milênio para tentar esse povo. Aqueles que não forem fiéis até o fim perderão a sua salvação. Observe que durante o juízo os livros serão abertos e um deles é o livro da vida. E os nomes que não forem encontrados ali serão lançados na perdição eterna. Então haverá julgamento. Muitas pessoas ensinam que ali serão os mortos apenas que ressuscitarão para serem depois lançados no lago de fogo eterno. Haverá julgamento, porque essa população toda do milênio precisará ser fiel até o fim e não aceitar a tentação do engano de Satanás. Alguém pergunta, mas por que Satanás será solto? É a questão do princípio da justiça. Satanás esteve solto no Éden, durante a lei, no tempo da graça, na grande tribulação, só durante o milênio que ele ficou preso. Então, para que todos sejam colocados em igualdade, ele será solto e será feita a prova, o teste das pessoas para alcançar a eternidade. Quem for fiel ao Senhor até o fim, esse será salvo. Mas aquele que ceder à tentação do inimigo e se levantar contra o povo de Deus, esse perderá a sua salvação. Aqui dá para você visualizar a vinda de Jesus comparada a um parto. Não se esqueça, Mateus capítulo 24 é um esclarecimento sobre isso aqui. O princípio das dores, porque no início, quando uma mulher vai dar à luz, o princípio das dores é assim representado, onde as dores são mais espaçadas e elas são mais fracas. Então, aqui você vê o princípio das dores. No dia em que vai acontecer essa mudança, a igreja será arrebatada. As dores continuam, onde ficam mais próximas e muito mais intensas. E as dores continuam até que chega o momento em que finaliza com o parto, que é o aparecimento do Filho de Deus, quando ele virá em glória, com poder e grande glória. É bom aproveitar esse momento para destacar que aqui estará os 144 mil judeus assinalados aqui na terra. Nunca confundir esses que estão aqui, a multidão incontável de Apocalipse, capítulo 7, 9 a 17, uma multidão que está diante do trono, lá em cima. Essa multidão aqui subiu aqui, nesse arrebatamento. É a multidão incontável. É a multidão que João viu no capítulo 4 de Apocalipse, ouviu no capítulo 5 de Apocalipse, mas não entendeu. E o capítulo 7 de Apocalipse é um capítulo parentético e que veio para explicar para João a diferença dessa multidão e dessa multidão que ele estava vendo. Então esse capítulo 7 é um capítulo parentético. Ali João aprende que essa multidão aqui, que ele não soube explicar ao ancião, quando perguntou para ele, e essa multidão quem é? Ele não sabia. Ele disse, tu sabes. Por quê? Porque ele viu essa multidão no capítulo 4. Eu vou mostrar isso futuramente para vocês. Ele ouviu essa multidão no capítulo 5, mas ele não entendeu que ela é a igreja. Então, entre o 6º selo e o 7º selo, houve esse capítulo parentético, que é o capítulo 7, para explicar que essa multidão estava no céu, tratando-se de uma multidão incontável. E aqui, uma multidão grande também, mas contável, 144 mil, na terra, para atravessar pela grande tribulação. Nunca confunda,
Essa multidão aqui não passa pela grande tribulação. A que vai passar na grande tribulação, que vai morrer na grande tribulação, está em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9. Ela não está diante do trono, ela vai estar debaixo do altar. E aí ela vai ser completada com os que morrerem adiante e vão se apresentar no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, ok? Só um resumo para você entender. Então aqui está um resumo da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde isso: o princípio das dores, o arrebatamento da igreja, as dores e depois a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E segue aí com um assunto escatológico que é o milênio. Então não se esqueça, Mateus capítulo 24 não trata do arrebatamento da igreja, trata da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Todos os sinais citados ali, é claro, fala de princípio das dores, e aí sim a igreja está vivendo esse momento, mas aponta todos os sinais para a volta de Jesus em glória. Não se esqueça de mais um detalhe: 7 anos antes dele voltar, a igreja será arrebatada. Mantenha-se firme na fé. Não permita que a sua fé seja abalada. Se você mudou seu comportamento por causa de outra doutrina, se você relaxou, se você descansou, se você está andando de qualquer maneira, arrependa-se. Volte à posição. Você se lembra como era o seu comportamento antes? Você se lembra como era a sua alegria? Quantas vezes você profetizou, quantas vezes Deus te usou e de repente tudo isso ficou para trás? Você se lembra o dinamismo da sua fé? Como você evangelizava, como você pregava o evangelho, da alegria quando você cantava? Hoje você vê as coisas tão mudadas. É preciso que haja um despertamento. Que igreja é essa? Que tudo é dinheiro, onde você vê um pregador pregar por dinheiro, onde você vê um cantor cantar por dinheiro, escândalos e mais escândalos acontecendo, as contas absurdas que ficam nos hotéis, constando uísque, cerveja e tantas outras coisas. Por que hoje não vale mais a decência, o caráter, a moral do pregador e do cantor ou do pastor? Basta falar bonito, ter boa aparência, ter fama, ter nome. Por que não viver a simplicidade do Evangelho? Por que esse comércio? Deus está nisso? Certamente que não. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu te convido a resgatar os princípios da fé apostólica, que nós sejamos prontos, sempre prontos, para morrer pela causa do Evangelho. Eu quero dizer para você, eu não sou youtuber, eu sou pastor de ovelhas, preocupado sim com a sua salvação, não com dinheiro, não com o que você tem, nada disso, é a sua alma, a sua salvação. Então, por isso, fica aqui esse despertamento. Nós estamos resgatando a verdadeira doutrina apostólica. O mais importante é a sua coroa, o mais importante é a sua salvação. Então não se esqueça, aceitar a Jesus, andar em santidade e acreditar no arrebatamento pré-tribulacional. Quero deixar para você o meu forte abraço e que Deus te abençoe.